Gente, a receita de hoje é uma geleia de morango. Eu tô achando meio estranho que eu não tô vendo açúcar aqui, né, Nath? Então, a gente vai usar para dar consistência a chia. E nós vamos usar para dar doce a tâmara. Então, vai ser o nosso açúcar, né, vindo da tâmara. Não, eu vou explicar, né? Porque eu fui comprar a chia, o tamanho do saco de chia. Acha granel, gente. É só um pouquinho que a gente vai usar, ó. Nath, explica um pouquinho pra gente por que você escolheu essa receita sem açúcar e Então, o que ela pode ajudar nossas pacientes. Olha, para ajudar nossas pacientes, qual que é o objetivo? O açúcar da tâmara, né, o açúcar aqui é a frutose, que é o açúcar da fruta. Então, como a tâmara é desidratada, além dela adoçar, ela tem um sabor muito agradável que vai somar na geleia. Além dela também ter pectina. Pectina é uma substância que tem nela e também tem no morango, que é o que vai deixar a consistência de geleia depois que a gente apurar no fogo. Para chegar na consistência final de geleia, que é quando a gente pega, né, com a ponta da faca em casa, a gente vai colocar a chia, que é o que vai chegar no final, que a gente vai ensinar depois, no finalzinho da receita. Por que nós estamos fazendo essa receita, Pri? Primeiro, porque a gente tá com uma sequência de receita, né, Pri? Então, a gente fez o leite de coco, o creme de coco, a gente fez o bolo. Essa geleia aqui, ela acompanha tudo. Então, você pode colocar em cima do bolo como uma caldinha direto em cima do seu prato, que a gente pode até montar um pra mostrar pro pessoal depois. Você pode comer junto com pão, com uma torrada. Você pode bater o creme de coco com uma banana e colocar na finalização como uma calda final. Então, dá pra você incrementar em todas as seus outros pratos do dia. Porque além de saboroso, essa frutose, né, e as vitaminas e minerais, lógico, que é o que dá cor ao morango, a tâmara e tudo, eles são nutritivos. Então, vai te dar energia pelo tipo de açúcar que tem aqui, que dá energia, né, é o combustível, é a gasolina, né, então para recuperação, para ajudar no ânimo e tudo mais. E o sabor, né, o sabor é maravilhoso, eu sempre falo que a gente tem que conseguir linkar a necessidade física, que é a fisiológica do corpo, que você como médica sabe bem qual é, mas com a necessidade mental, que é quando você come uma coisa que é realmente gostosa, porque eu acho complicado a gente chegar aqui e falar assim, não vamos usar nenhum tipo de açúcar, não vamos usar tâmara, não vamos usar açúcar, nós vamos usar adoçante, só que o sabor não é bom. Aí quando você come, não é que você não gosta, mas você não preenche aquela parte interna, sabe, a mental que você tá precisando? Então parece que você não comeu, falta alguma coisa. Então isso é algo muito importante, o prazer de comer e a gente junta o prazer com o funcional. O que é um alimento funcional? O que é a funcionalidade? O alimento funcional é aquele que a gente pensa assim, ó, peguei esse morango. Então o morango tem vitaminas e minerais, legal? Tem. Comi esse morango, o que acontece? Quando esse morango passa aqui, chega lá no meu intestino, no meu estômago, o que acontece? O que o meu corpo faz com isso? Então essa é a funcionalidade. O que ele causa lá dentro de você. Então o morango, por exemplo, que tem os antioxidantes, quando ele junta com o da tâmara, que junta com os ingredientes da chia, ele promove um novo ingrediente. Então a gente não tem mais só morango, só chia, só tâmara. A gente tem um novo ingrediente. Esse novo ingrediente que dá funcionalidade, que é a função dentro de você. Esse que é o legal. E tem tudo a ver com saúde, né, gente? A gente tá aqui fazendo essas receitas, lógico, pensando nos nossos pacientes em tratamento, numa maneira de se alimentarem melhor. Eles precisam de energia para a imunidade e precisam de alimentos de mais fácil digestão. Mas isso vale pra gente, vale pra vida. Quanto mais a gente aprende a fazer alimentos que são mais saudáveis, que fazem bem para o nosso organismo, a gente vai colher todos os benefícios a longo prazo. A gente precisa de algo que dure a vida toda, né? E as escolhas são feitas assim, no dia a dia. Olha, Agora gente, vamos ver como é que vai vou ficar. colocar aqui. Vocês viram que a Pri picou bem pequenininho? Você viu como é simples? Enquanto a gente tava falando, ela picou rapidinho na mão, a tâmara, o morango. Agora vai ficar aqui no fogo, né, pra apurar, em torno de 10, 8 minutinhos. Aí ele já vai ficar uma consistência diferente que a gente vai mostrar pra vocês. E nem põe água, nada. Não precisa pôr água, nada, porque o próprio morango, ele desidrata. Então ele já solta água, porque senão a gente deixa, a geleia não chega no ponto. A gente perde o ponto. Tá? Então 10 minutinhos mais ou menos aqui, e aí a gente já segue. Gente, tá aqui então, olha. Ficou 10 minutinhos no fogo baixo, a tampa fechada, porque a Nath falou que a gente precisa deixar fechada pra água
pra ficar retida, né? Isso mesmo. E aí, olha, a gente vai colocar aqui na... Olha a textura que linda, gente. Ó, outra coisa que ela explicou, eu perguntei, e adoçante? Não pode usar adoçante, pôr um pouquinho? E aí, Nath? Então, nessa receita aqui, a gente tá usando a tâmara como açúcar natural, tá? Então, ela já vai deixar doce. Uma outra alternativa para nossas pacientes com câncer, que eu recomendo, se não for usar uma tâmara, no caso, é usar o açúcar. Porque quando eu tô num tratamento para câncer, passando, tanto pode ser o químio, pode ser a rádio, ou também conservador, enfim. A flora intestinal, ela altera muito, ela fica muito instável. Então, sempre que entrar um tipo de adoçante, mesmo que o mais natural, pode ser um xilitol, um stevia, não é interessante. Porque vai mudar o tipo de bichinho que mora ali dentro dos intestinos, tá? O tipo de bactéria. Isso não é legal. Então, sempre que a gente usar alimento inteiro, então tâmara, açúcar, a gente sabe que é simples de digestão. Quando eu coloco um xilitol, por exemplo, ele tem um excesso de fibra. E essa fibra para um paciente que está em tratamento pode ser demais. Para uma pessoa comum, não, mas para uma pessoa em tratamento já é diferente. Agora, se você falar para mim que o paciente que está passando pelo tratamento de câncer, ele é também diabético, aí sim tem que ser adoçante, tá? Mas depende do nível também do diabetes dele, porque se for um nível baixo, se ele não estiver usando uma insulina, por exemplo, uma geleia assim, numa quantidade pequena, porque a geleia, qual que é o intuito dela? Acompanhar outros pratos, ela não é o principal. Então você vai consumir uma colher acompanhando alguma coisa, então é uma quantidade muito pequena. Então, pensando nisso tudo, vale avaliar, né, o quadro geral para ver qual tipo usar. Então aqui, ó, o que a gente vai fazer por fim? Realmente não fica doce como uma geleia, mas tem um... Você vê que é um açúcar da... a gente vai colocar a chia, porque a chia vai ajudar a modular o intestino, vai ajudar o bolo fecal, na hora de montar as fezes lá, ele ficar mais denso e fica mais fácil de ir no banheiro. Então, às vezes, o intestino fica muito solto ou muito preso. Então, ajuda na modulação, sem contar que a chia vai ajudar na consistência final. Então, assim, a geleia já ficou numa consistência bem legal. Aqui ela tá quente, tá, gente? A gente acabou de fazer. Mas aqui, o que acontece? Você já guarda ela no potinho, assim, bem misturadinha e põe na geladeira. Depois de 4 horas na geladeira, a geleia tá 100% pronta, porque ela vai ficar o quê? Mais formato em gel, porque essa chia que tá aqui vai hidratar com essa aguinha da geleia do morango. E aí ela vai ficar hidratada e a geleia tá pronta. É só guardar na geladeira e usar para consumir nos outros pratos do dia. Eu que já tô provando antes, achei uma delícia. Eu que tô acostumada sem açúcar, achei mar, ó. Ficou boa, Eu que gosto de açúcar. Achei saboroso. Ficou boa, né? Provado.